Bom dia, boa tarde, boa noite, boa sexta-feira, gente linda da Academia da Mente. Vamos lá, finalizando nossa semana. O exercício desse fim de mês é o nosso tic-tac, pessoal. Durante a semana a gente vem resolvendo alguns aí. Segunda a gente estava lá na primeira folha, terça a gente continuou lá na primeira folha, explicando um por dia pacientemente. Na quarta a gente já pulou para 2 na segunda folha, na quinta a gente fez mais 2 na terceira. Agora a gente vai para a última, lá para o verso da nossa folha, fazer os 2 do topo nessa sexta-feira. Coloco aqui na tela o exercício para vocês verem e rapidamente relembro as regras e objetivos. Vocês lembram que o objetivo era completar a tabela com X e bolas, né, X e círculos ali, de modo que seguíssemos 2 regras somente. A primeira regra diz que tem que ter números iguais de X e círculos em cada linha, isso é, se as tabelas têm 6 espaços nas linhas, tem que ter 3 círculos, 3x. Se forem 6 espaços na coluna, mesma coisa, 6 círculos, 6x. E a outra regra é que a gente também não pode ter uma sequência de 3 consecutivos da mesma forma. Então, 3x consecutivos não pode ter, 3 círculos consecutivos não pode ter. Então, nesse caso aqui, da nossa sexta-feira, começando pelos que a gente já se acostumou a começar, né? Por exemplo, aqueles que têm sequência de 2, a gente sabe que não pode ter um terceiro item igual. Então aqui eu tenho círculo e círculo nessa primeira coluna. O próximo só pode ser x. A coluna do lado acontece isso também, ó. Tem x e x. O próximo não pode ser outro x, senão vai ficar uma sequência de 3, então tem que ser círculo. Vocês já fizeram esse? No começo do jogo às vezes dá dúvida, mas acredito que nessa altura do campeonato vocês já lembrem aqui dessa terceira linha, ó, que dá uma dica pra gente. A gente tem aqui, ó, x e x fazendo um sanduíche nesse espaço aqui. Essa linha tem que ter 3 de cada, 3x e 3 bolinhas, né? As 3 bolinhas caberiam aqui no meio? Não. Tem 2 bolinhas aqui no meio e uma com certeza vai estar lá no canto. As 3 juntas aqui não vão caber. Então, se uma com certeza está lá no canto, eu poderia botar lá uma bolinha. E os outros? Quem é x e quem é bolinha? Ainda não descobri. Mas que lá no canto tem que ser uma bolinha, isso é certeza. Acontece na linha de baixo também. A gente tem aqui, ó, círculo e círculo, cercando 3 espaços juntos aqui. Eu poderia botar 3x juntos? Não tem como, mas eu preciso ter 3 xzinhos na linha. Então, pelo menos um tem que ficar lá fora e outros 2 ficam aqui. Aí como? Se é um na ponta e um na outra, eu não sei. Se são 2 juntos para um lado, 2 juntos para o outro, ainda não sei. Mas que pelo menos um é lá do outro lado seria certeza. E essas certezas vão nos ajudando depois. Por exemplo, esse x que a gente colocou aqui vai ajudar a nossa primeira coluna, porque agora tem 2x, o próximo não pode ser um terceiro x para não ser uma sequência de 3, então eu coloco círculo. E aí, se essa coluna já ficou com 3 círculos e 2x, o último lá tem que ser o quê? Tem que ser um x para ficar equilibrado, 3 e 3. A mesma coisa aconteceu lá do outro lado, quando a gente completou aquela linha. Se eu botei aqui, ó, nessa linha, uma bolinha no canto, agora essa última coluna ficou mais fácil porque ela tem 2 bolinhas em sequência. 3 bolinhas não pode ter, né? Então eu coloco x embaixo, x em cima. E reparo na última linha que também fica com uma sequência. Depois que eu completei aqui essa primeira coluna, a última linha ficou com 2x consecutivos. Se eu botar um terceiro x vai dar errado, então eu tenho que botar bolinha. E aí aqui fica bolinha, espaço, bolinha. Se no meio eu colocar outra bola, vão ficar 3 consecutivas, né? Então aqui no meio, entre essas bolinhas, não pode ter outra bolinha, só pode ter um x. Agora a linha ficou mais simples, porque já tem 3x, 2 círculos, então para completar só pode ser círculo. A última coluna com esse círculo também fica melhor, ó, porque já tem 3 círculos e 2x. Lá em cima não tem como ser outra coisa se não for um x. Esse x lá de cima vai ajudar com a minha primeira linha, porque vem x espaço x aqui, né? Se eu botar um outro x no meio vai dar errado, então tem que ser círculo. Nenhuma casa fica vazia no final. Nesse momento vocês iriam para onde? Essa coluna do meio aqui, ó, tá acontecendo aquela regra que a gente vem conversando durante a semana, né? Quando eu tenho x e x nas extremidades, as casas vizinhas não podem ser iguais, não podem ter x novamente. Porque aí, ó, se eu botar um x aqui, sobrariam só 3 espaços juntos para os outros círculos, né? A mesma coisa embaixo. Se eu botar um x aqui embaixo, sobrariam 3 espaços para as bolinhas e não pode ter 3 bolinhas juntas. Então, quando não pode ser x, é sempre círculo, igual eu botei lá em cima.
Entender essa questão de que, ó, se não pode ser X, tem que ser bolinha, é importante. Aqui, ó, na penúltima coluna acontece novamente aquilo que a gente chamou a atenção das extremidades iguais, ó, eu tenho bolinha e bolinha nas extremidades. Eu sei que se eu botar círculo em alguma dessas casas vizinhas vai dar errado o processo, então eu coloco X embaixo e X em cima. Deixa a minha coluna quase completa, porque fica faltando só um, e se eu tenho 3x e 2 bolas, para poder equilibrar a contagem, eu boto mais uma bolinha ali para ficar 3 e 3. Aí minha linha fica com uma sequência de 2 círculos, então eu sei que o próximo tem que ser X para não dar problema. E nessa coluna que eu botei o X já fica bem adiantado, porque eu tenho 3x e 2 bolas. O que falta aqui? Só pode ser uma bolinha lá. Colocar essa bolinha me ajuda na linha, porque aí eu fico com 3 círculos e 2x. O que está faltando aqui para ficar com a mesma quantidade? Só pode ser outro x. E aí de passo a passo a gente vai fazendo assim, né? Na lógica, sem errar. Vejam essa segunda coluna aqui, ó. Nesse momento ela tem 3x e um círculo só. Eu sei que sempre tem que ter 3 e 3, né? Então os outros dois espaços vão ser círculo e círculo. E aí facilita com as minhas linhas, porque se eu não posso ter uma sequência de 3 iguais, ó, depois dessas duas bolinhas só pode ser um X, embaixo a mesma coisa, ó. Se eu botar outra bolinha aqui, vai ter uma sequência de várias bolinhas, então tem que ser X aqui. Descendo linha por linha, ó, aqui no meio a gente tem 3 bolinhas e 2x. X então para completar e ficar 3 e 3. Na penúltima linha eu tenho 3x e 2 bolinhas. Bolinha para completar e ficar 3 e 3 também. Nosso primeiro aqui do topo está completo. Vamos para o lado direito continuar nossa sexta-feira. E aí, seguindo nossa sexta-feira, estamos aqui do lado direito, pessoal. Por onde começar nosso jogo, já sabemos que aquelas sequências que tem 2 seguidos, por exemplo, são boas, né? Por exemplo, aqui no meio, ó. 2x seguidos não pode ter uma sequência de 3, então eu boto círculo de um lado, círculo do outro. Na segunda linha isso acaba acontecendo de novo, porque se eu botei um círculo aqui em cima eu fico com 2 consecutivos, então eu boto x de um lado e x do outro para não dar problema. E aí de pouquinho em pouquinho a gente vai completando, né? Vejam essa segunda coluna aqui, ó. Já tem 2x nela, né? Então eu boto um círculo em cima, um círculo embaixo, para não ficar uma sequência de 3x em nenhum momento. E a gente foi vendo que essas são as lógicas mais simples, né? Se a regra diz que não pode ter 3 consecutivos, então sempre que eu vejo 2 eu já cerco ele para não dar errado. Esse é quase que o básico. Também tem aquela lógica que a gente vai vendo as linhas de colunas e vendo quem que falta. Por exemplo, essa coluna aqui, ó, depois ir completando, a gente vê que ficou com 3x e 2 bolas. Se a regra diz que todo mundo tem que estar igual, eu boto mais uma bola lá em cima para completar. E aí depois a gente vai variando, né? Por exemplo, essa primeira linha aqui, ó, se eu tenho 3 círculos e 6 espaços, para ficar igual 3 e 3, os outros espaços todos vão ter que ser x, concordam? Então eu boto x, x e x. Isso vai me ajudar com essa coluna aqui, ó, porque eu fico com 2x, então embaixo só vai poder ser círculo. E aí volto a olhar para o meu jogo. Um outro momento também que a gente viu e que é lógico que acontece com certa facilidade é quando ocorre como está nessa última coluna, né? Que as extremidades estão com símbolos iguais e aí a gente sabe que as casas vizinhas vão ter que receber símbolos diferentes. Lembram por quê? É importante lembrar que isso é lógico, não é? É porque tem que ser. As casas aqui ficam diferentes porque se eu coloco, por exemplo, um círculo em cima, os 3 espaços que sobram teriam que ser 3xinhos, porque já tem 3 na coluna, né? E aí, 3x juntos vai contra a regra. Então, se não pode ser círculo em cima, só pode ser x. A mesma coisa lá embaixo. Se eu colocar um círculo ali, os 3x vão ter que ficar juntos. Então, se não pode ser círculo, tem que ser x. Aí no meio fica a bola o x. Nesses casos a gente demora um pouco mais para resolver, mas já vai adiantando na tabela. Por exemplo, botar um x lá na segunda linha, deixou minha linha com 3x e 2 bolinhas. Então lá no canto só pode ser bolinha. Colocar a bolinha lá no canto ajuda com a minha primeira coluna, porque depois não pode ser outro círculo, né? Depois só vai poder ser x para não ficar uma sequência de 3. Então esse é um jogo de lógica, a gente tem que estar sempre observando para descobrir o próximo passo. Por exemplo, nessa terceira linha aqui, ó, eu tenho um x espaço x. Se eu botar outro x aqui no meio, não vai ficar uma sequência de 3x juntos? Aqui só pode ser círculo. Colocar esse círculo vai me ajudar com a coluna, porque eu já fico com 2 círculos seguidos, então embaixo não pode ser um terceiro círculo, tem que ser x. Esse x me ajuda com a linha.
Porque, ó, se ficaram 2x seguidos nessa linha, o terceiro aqui, ó, espaço não pode ser x de novo, tem que ser círculo. E aí a gente vai puxando o fio da meada, né? Porque a penúltima coluna, como recebeu um círculo, não pode ter uma sequência de 3 círculos, então ganha um x. Aí a coluna fica quase pronta, já tem 3x na coluna, só está faltando um círculo para ficar 3 e 3. Aquela linha que a gente estava fazendo também está por 1, ó, tem 3x e 2 círculos, então coloco mais um círculo lá no canto. A linha de cima está por 1 também, ó, tem 3 círculos e 2x, vai ter que ser x lá no canto. O x é o que faltava na coluna também, ó, certinho, 3 e 3, então a gente está quase completando. Poderíamos olhar para as linhas, poderíamos olhar para as colunas, por exemplo. Aqui essa última linha já tem 3 círculos, então tem que ficar com 3x para ficar igual. Os outros 2 espaços que estão lá vazios certamente serão x. Essa coluna do meio estava quase completa, ó, já tinha 3 círculos e 2x, então para completar só podia ser mais um x. E aí aqui o cantinho está quase fechado, veja essa segunda coluna, tem 3x, 2 círculos, para ficar igual, bota um círculo lá. E essa primeira coluna tem novamente 3x e 2 círculos, bota um círculo para ficar certinho. Completamos aí mais um como um gabarito, né, para que vocês tenham todos eles feitos aí. Amanhã a gente volta com o rodapé da folha, com os últimos 2 de 6. E no domingo a gente faz o maiorzão aí, finalizando. Grande beijo, até amanhã.